Bom, então nós vamos falar um pouco sobre os sinais. Vamos começar o amplificador diferencial, mas antes nós vamos ver o que se trata um sinal diferencial. Uma estrutura que vocês já viram aí no passado, em outros cursos, é a chamada ponte de Wheatstone, como você está vendo aqui nessa simulação do Multisim. Então a ponte de Wheatstone é uma estrutura bem antiga, baseada apenas em, como vocês estão vendo, resistores, baseada apenas em resistores e uma fonte DC aqui. O que você percebe na ponte de Wheatstone? São 4 resistores iguais, aqui no caso iguais, mais uma fonte DC que está excitando os 4 resistores. Essa fonte pode ser AC, inclusive é o mais usual, você usar uma excitação AC, mas em todo caso, você percebe que como os 4 resistores são iguais, a tensão aqui no meio, né, se eu rodar aqui, ó, no Multisim, está praticamente zero. Isso aqui é um ruído numérico, é femtovolts, né? Então dá para se desconsiderar. O que acontece nessa estrutura aqui, uma estrutura extremamente sensível, a ponte de Wheatstone, se eu desligar aqui, ó, e se eu, em vez de 1K, desbalancear a ponte, colocar 999, então um lado da ponte está desbalanceado em relação ao outro. A tensão ali no meio, percebe que a tensão ali no meio, medida por esse multímetro, não é mais a mesma. Vamos rodar aqui, clicar no multímetro. Olha, você já viu que agora tem 3 milivolts. É um valor baixo, mas já é um valor já perceptível que você consegue amplificar e você consegue trabalhar. Então, nós mudamos de 999 para 1000. Eu vou voltar para 1000 aqui, nesse lado, nesse bracinho, e vou mudar no outro lado. 999 agora vai passar para o outro. Rodo de novo, certo? Rodo de novo. E agora, naturalmente, como você deveria imaginar, eu tenho menos 3 milivolts. Antes eu tinha 3 milivolts de um lado positivo, agora eu tenho menos 3. Muito bem. Essa estrutura aqui, você está vendo, ela é extremamente sensível. Mediu 1 ohm em 1000. E você está medindo entre esses 2 pontos aqui, certo? Eu tenho terra lá embaixo e eu estou medindo entre esses 2 pontos. Percebe bem isso. Eu tenho, então, 3 fios aqui no circuito, analisando, né, como saída. Os 2 terminais ali do meio, mais o ground. Percebe? Essa é um sinal do que se comporta, do que se trata o sinal diferencial. 3 fios. 2 fios de sinal, mais um fio de ground. Agora eu abro esse outro projeto aqui, é a mesma ponte de Wheatstone, e eu coloquei do lado aqui, ó, mesma ponte de Wheatstone que nós vimos anteriormente, que está dando 3 milivolts, e agora eu abro um circuito aqui, que é simplesmente um emissor comum para dar um ganho, né? Eu só coloquei aqui uma fonte AC para ver se ele estava funcionando e tal, coloquei um capacitor ali para não prejudicar a polarização, está tendo um ganho, certo? E eu vou querer perguntar para vocês como que eu faço a excitação da minha ponte de Wheatstone, dos meus 3 milivolts, com esse emissor comum que vocês conhecem muito bem aí de outros cursos. Então, o emissor comum básico, que vocês usaram N vezes no laboratório, estudaram já em outras disciplinas, etc, etc. Como é que eu faço a excitação? Como é que eu chego com esses 2 fios e ligo no emissor comum? Como é que eu faço isso? Quero aumentar esses 3 milivolts. Eu quero amplificar esses 3 milivolts. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma junção, eu vou ligar essa junção aqui nesse bracinho. Por exemplo, vamos começar a pensar nisso. Bom, se eu fizer essa alternativa, automaticamente esse lado, esse branch, esse ramo da ponte, isso já está sendo carregado pelo amplificador e automaticamente não vai mais ser 1K. Você deve imaginar que, eu vou estar colocando em paralelo um transistor, um amplificador, etc, etc. Já não vai mais estar, a minha ponte não está balanceada. Então, já é uma ideia que não está funcionando. E esse outro bacinho à esquerda já está vazio. Então, como é que faz? Como é que eu faço? Como é que eu chego com 2 fios de saída, eu entro em um fio apenas de entrada no emissor comum? Então, você percebe que tem alguma coisa faltando aí no emissor comum. Não vai funcionar desse jeito. 3 fios e 2 de um lado e 2 fios de outro. Você vê aqui, ó, essa fonte aqui, esse capacitor, isso aqui é o gerador de sinais do laboratório. Eu tenho no meu gerador de sinais aí 2 fios
Ó, 2 fios, um ground e um sinal. Aí tudo bem, o emissor comum funciona porque o emissor comum também tem uma entrada só. Uma entrada e um ground. Então você está percebendo aqui que tem algum negócio que não está batendo. São três pinos, é um sinal com 3 pinos e 2 buracos. 2 buracos aqui e 3 pinos e 3 saídas no amplificador diferencial. Essa que é a história do sinal diferencial que nós vamos estar analisando.